Queridos irmãos do Fraternidade Espírita, que Jesus nos abençoe hoje com a palavra em torno do Livro dos Espíritos, parte de número 4, Esperanças e Consolações, capítulo de número 2, que fala das penas e gozos futuros. Mas antes, oremos. Amado Mestre Jesus, queridos companheiros do bem, rogamos, Senhor, a Tua presença, nos envolvendo no Teu sentimento de amor fraternal, que possa nos inspirar, Senhor, para melhor assimilarmos a Tua boa nova. E assim, Mestre querido, em Teu nome, iniciamos a palavra, dizendo graças a Deus. Do Livro dos Espíritos, parte número 4, Esperanças e Consolações, mais especificamente falando do item das penas e gozos futuros. Pergunta de número 965. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Na doutrina espírita nós sabemos da continuidade da vida e trazido, é claro, aqui pelo Livro dos Espíritos e também através das obras subsidiárias do nosso querido irmão Chico Xavier, mais especificamente da série de André Luiz, aonde conta com mais detalhes a continuidade da vida, ou seja, a vida imortal do espírito do lado de lá da erraticidade para nós que estamos aqui no plano físico. Mas nestas perguntas em específico aqui nós vamos tratar daquilo que foi trazido por Kardec, falando sobre as penas, os sofrimentos e os gozos, a felicidade ou o prazer que a alma experimenta na erraticidade ou no plano dos espíritos ou plano espiritual. Iniciando nesta pergunta de número 965, Kardec pergunta se teria alguma coisa de material. E a resposta dos espíritos é: a alma não é material, mas é muito mais impressionável. Aqui nós temos que levar em consideração que o espírito, mesmo na erraticidade, no plano espiritual, ele se utiliza de um corpo espiritual chamado perispírito, não é? Na qual ele se apresenta a sua forma, né? E geralmente esse corpo perispiritual se apresenta com a forma que ele se apresentou no corpo físico da sua última encarnação. E ele tem as sensações, né? Como ele diz aqui, é muito mais impressionável. O espírito sente fome, sente frio. É claro que nós estamos falando de espíritos ainda muito apegados à matéria, né? Ligados a essa sensação física. Então, essas sensações físicas, o espírito tem, né, esse sentimento, essa sensação, e às vezes até de forma bastante intensa, dependendo, é claro, como nós falamos, do nível de evolução ou desprendimento da matéria que aquele espírito já alcançou. Dando continuidade na pergunta de número 967, aí ele já pergunta em que consiste a felicidade dos bons espíritos, falando sobre os gozos dos bons espíritos, né? O que consiste essa felicidade? E é bem interessante aqui, quando ele responde, primeiro pelo seu conhecimento, pela sua evolução, de tudo aquilo que ele já conquistou e tudo aquilo que ele já sabe, ou seja, de todas as coisas que já conhece, assim que ele começa a resposta. E em seguida, é claro, porque eles não sentem mais ódio, ciúme, inveja, ambição e todas essas mazelas as quais nós ainda como espíritos, ainda no início, né, da nossa jornada evolutiva, ainda estamos muito carregados com esses sentimentos em busca dessas coisas que nos afligem, né? E essa aflição, esse sofrimento, o espírito que já se desenvolveu mais se liberta disso. Então isso já é uma felicidade, mas vai ser mais desenvolvida no decorrer aqui das perguntas.
É óbvio que nós temos que entender a gradação, ou seja, o degrau que aquele espírito já evoluiu. Porque não existe uma linha que divide simplesmente espíritos atrasados ou espíritos evoluídos. Não. Existe aí uma escala, né, daquele espírito que já caminhou um pouquinho mais. E aí, dentro daquele pouquinho mais que ele já encaminhou, ele já vence alguma dessas paixões inferiores que eu acabei de citar, e já conquista um pouco mais dessas virtudes que o tornam um espírito feliz, né? E a mais grandiosa de todas, é claro, é o amor, né? O sentimento puro de amor pela humanidade. Ele vive aquilo com uma intensidade. E aí nós temos que trazer o exemplo máximo, como nos foi dito aqui pelo próprio Livro dos Espíritos, que é Jesus Cristo, né? Nosso querido irmão que veio aqui, o nosso mestre, né? Um espírito puro que é realmente já evoluído, depurado, né? Que exemplificou a máxima do amor. Pergunta de número 968. Citais entre as condições da felicidade dos bons espíritos a ausência dessas necessidades materiais, né? Mas a satisfação dessas necessidades não representa hoje para o homem uma fonte de felicidade, de gozos? É bem interessante a resposta e bem lógica também. Sim, o gozo do animal, quando não pode satisfazer essa necessidade, passa por uma tortura, né? Então, nós temos que encarar até de forma lógica, né, pela evolução do ser humano, quanto mais animalizado, né, mais ele tem essas necessidades do animal ou da matéria, né? E quanto mais evoluído, mais desprendido da matéria, né? Mais voltado para as coisas do espírito, né? Essas virtudes imperecíveis que o espírito que já evoluiu vai conquistando. Então é óbvio que o irmão que está ainda muito apegado a essas coisas materiais, ele vai sentir essa necessidade e isso vai ser uma causa de tortura para esse irmão, até mesmo quando ele não está com o seu corpo físico ou na erraticidade, no plano espiritual, ele sente essa necessidade. Aí nós temos que nos lembrar da pirâmide de Maslow, que é um psicólogo americano que nos trouxe, né, de uma forma didática, né, essa pirâmide, que mostra o cume, né, das necessidades do ser humano, e lá embaixo está justamente o que? Essa coisa mais animal, necessidades animais, né? E ele vai evoluindo, né? Nessa escala que eu trouxe aqui, ele diz assim, lá embaixo está o fisiológico, necessidades físicas, e vai subindo para a segurança, segunda escala, terceira o amor, né? Mas o amor em família, né? E vai subindo para estima, que é a autorrealização, autoestima, e lá em cima, no cume da pirâmide, o espírito já mais evoluído, a necessidade dele é de moralidade, desenvolvimento dos aspectos morais, ou seja, aquele espírito que já se desenvolveu mais, já desenvolveu bastante, ele está focado, né, nessa necessidade, corroborando aqui até para as instruções trazidas aqui pelos bons espíritos, né? E uma coisa que eu achei bem interessante também, a felicidade, né? Eu assisti um filme recentemente que chama-se Na Natureza Selvagem, em que um jovem que ele se sentia bastante desiludido, né, na sociedade, e aí ele vai buscar um isolamento, né? Mas antes dele chegar a esse isolamento, ele viveu várias situações, né, compartilhando, né, com a sociedade, irmãos que ele conheceu no caminho, e depois decide se isolar. E quando ele está vivendo essa vida isolada, ele percebe, né, como ele mesmo coloca,
que a felicidade só é real quando é compartilhada. Então não adianta o isolamento. A felicidade não está no isolamento. Mesmo que você procure evoluir ou depurar-se ou se desprender da matéria, não é se isolando que você vai conseguir fazer isso. E isso vai ser desenvolvido aqui nas próximas perguntas. Justamente na de número 969, né, quando ele pergunta qual é a felicidade dos bons espíritos, eles estão a entoar louvores, né, ou cânticos para Deus, né, e a resposta, né, que ele dá é bem interessante. É claro que ele fala que em tudo canta louvores a Deus. Por quê? Porque eles compreendem a existência de Deus. Mas é claro que eles, na sua grandeza, né, daquilo de tudo que eles já adquiriram de evolução, eles utilizam isso para ajudar aos irmãos que ainda não progrediram. Isso para eles é felicidade, o poder compartilhar ou utilizar da sua sabedoria para poder esclarecer os irmãos que estão mais atrasados. Olha só, a felicidade dos bons espíritos consiste, né, neste exemplo ou nessa doação de amor, através de tudo aquilo que eles já desenvolveram, os seus conhecimentos, poder compartilhar isso com aqueles irmãos que estão mais atrasados, justamente como o Mestre Jesus fez, né, que veio aqui na Terra dar o exemplo sublime, né, do seu amor, de ensinamentos, né, numa época ainda, quando Jesus esteve aqui no plano físico, né, de muita selvageria, né? Se a gente for parar para analisar como que funcionavam as coisas naquela época, era bastante triste. A humanidade já evoluiu um pouco mais, mas nem por isso Jesus se furtou a necessidade de vir aqui dar um exemplo. E ele veio, né, mostrar a sua orientação, mesmo sabendo diante, né, da sua boa nova que ia causar, né, uma divisão, é claro, né? Porque essa ideia nova, né, de amor, de compartilhar, de igualdade, iria causar, né, uma tremenda fúria daqueles que gostariam de manter o poder, né? Então, já sabia, né, do sofrimento pelo qual iria passar, culminando na sua crucificação. E qual seria, então, desenvolvendo ali as necessidades e o sofrimento, as penas daqueles irmãos que estão mais atrasados? Ele desenvolve isso e nos fala assim: o avarento vê o ouro que não lhe é dado possuir, o devasso vê orgias que não pode participar, o orgulhoso honras que lhe causam inveja e que não pode gozar. Esses são os sofrimentos dos espíritos que estão na erraticidade, despojados de corpo físico, mas nem por isso, como ele coloca aqui, eles não podem participar com aquele corpo físico, mas sentem a necessidade, e isso tortura, né, esses nossos irmãos. E aí, já trazendo, né, para aqueles ensinamentos trazidos na série de André Luiz, né, ou dos romances espíritas, nos mostra que esses irmãos, né, que sentem essa necessidade, essa tortura, o que eles fazem? Eles vão se juntar aos irmãos encarnados que se dão a esse tipo de ações, né, para poder absorver as suas energias, né, e ali de alguma forma poder gozar daquela necessidade, né, de estar ali naquele ambiente em que vai satisfazer a sua necessidade, né, do devasso, do orgulhoso, do avarento, como ele colocou aqui, né? Então esses irmãos vão se unir em vibração com aqueles que estão encarnados para poder usufruir, né, dos gozos dessas necessidades mais animalizadas. Então daí a nossa necessidade, né, de elevarmos a nossa vibração, né, enquanto estamos encarnados, porque nós sabemos que
uma multidão de espíritos nos cercam para que a gente possa, né, entrar em vibração, elevar a nossa vibração, né, e poder auxiliar naquele ambiente em que nós estamos presentes para um clima de paz, né, daquilo tudo que a gente procura desenvolver aqui. Né? E trazendo exemplos aqui, mais específico aqui do Obreiros da Vida Eterna, um capítulo que ele fala do fogo purificador, das sensações dos espíritos, apesar do espírito, né, estar desencarnado, ele tem a sensação do fogo, né? Então, aquele fogo purificador que é tratado nesta obra, né, eu vou só citar aqui, mas é interessante, né, para os irmãos poderem ler essa obra com mais calma e analisar, né, os itens, que o espírito sente aquela tempestade, né, de fogo, né, e aquilo consome e causa dor naquele irmão. Mais uma vez, né, é importante lembrar do corpo perispiritual, né, que é o corpo que o espírito utiliza. Apesar de ele não ter a matéria física como a nossa, é um corpo físico ainda, etéreo, né, mas é físico, e ele tem aquela sensação, o fogo purificador. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas, e do outro o futuro que lhe está prometido, e percebe o quanto lhe falta para atingi-lo. É igual a um viajor que chega ao cume da montanha e vê o caminho que já percorreu e o caminho que precisa percorrer para atingir o fim da sua jornada. Essa aqui é uma explicação de Kardec que eu achei bem interessante trazer, porque simboliza bem, né, a nossa caminhada, né, como espírito imortal. E o espírito, na erraticidade, o espírito expande, né, as suas capacidades, ele consegue olhar, é claro, mais uma vez fixando a evolução, né, o degrau que aquele espírito já alcançou, consegue descortinar as vidas anteriores daquilo que ele já viveu e o quanto que ele precisa caminhar, justamente olhando para trás, né, aquelas necessidades que precisam ser desenvolvidas ainda daquelas mazelas, daqueles vícios, daquelas paixões que ele precisa vencer e das virtudes que ele precisa alcançar, né? Então, daí ele vai fazer o seu planejamento reencarnatório, né, com base na sua necessidade de evolução. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? E a resposta já vou ler aqui para vocês. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, absurdo, né? Ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo, ele mesmo coloca. Só o bem assegura sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho pelo qual ele conduza. Então, aqui mais especificamente, né, traduzindo aqui a questão, é necessário que o espírito faculte o espiritismo, ou estude o espiritismo, né, para ter sorte na vida futura? É claro que não, né, meus irmãos? Que isso aí seria um orgulho até acreditar que somente uma crença que vai levar à salvação daquele nosso irmão, ou de cada um de nós, né? Todos nós, né, pelo caminho do bem, como ele coloca aqui, pode alcançar o seu desenvolvimento. É claro que o conhecimento do Espiritismo, justamente por essas questões que nos são aqui esclarecidas, né, daquilo que a gente já viveu no passado, daquilo que a gente vai viver no futuro, da nossa necessidade de reforma íntima, né, da nossa necessidade de desprendimento material, nos orienta, né, para que a gente empreenda um esforço no nosso melhoramento pessoal. Isso nos dá as ferramentas, né, como uma doutrina de esclarecimento,
né? Nos dá força, coragem, fé, né? Para a gente saber que tudo aquilo que nos acontece tem uma razão de ser, né? E que nós temos que tirar o proveito até mesmo daqueles sofrimentos que se apresentam para nós, como as nossas provas que nós temos que enfrentar no dia a dia. Fazendo isso, procurando nos melhorar, é que nós vamos crescendo. E qualquer irmão que professe, qualquer religião que procure se desenvolver no caminho do amor, como foi trazido pelo Mestre Jesus, né, também vai alcançar, né, o seu burilamento, o seu melhoramento. A única questão da doutrina espírita é o fato dela ser uma doutrina extremamente esclarecedora, né? Não tem véus, não tem nada mistificado. Todos nós sabemos, através destas mensagens aqui do Evangelho, né, do Livro dos Espíritos e de todas as outras obras da codificação, né, esses esclarecimentos que nos servem, como eu já disse, para o nosso aperfeiçoamento, né? Então, quando a gente busca seguir, né, esses aperfeiçoamentos, a gente vai procurando se melhorar, né? Realizar a nossa reforma íntima, né? E para concluir, né, quando ele fala da felicidade dos espíritos, né, que já alcançaram um certo grau, um certo patamar de evolução, e uma das maiores alegrias desses irmãos é o reencontro com aqueles que lhes são simpáticos, ou seja, aqueles que vivem, né, ou compartilham os seus ideais, né, ideais, óbvio, de amor, de fraternidade, de compaixão. Então, esse reencontro com esses nossos irmãos é um motivo de grande alegria, de felicidade para aquele espírito que já se desenvolveu, mais uma vez trazendo para nós, né, a reflexão dos degraus que cada um vai alcançando. Aquele que já melhorou-se um pouquinho, cada um de nós que já melhorou um pouquinho e que desenvolve esse amor, né, pelos seus entes queridos, quando existe esse reencontro, né, no mundo espiritual com aqueles irmãos que compartilham desse afeto, desse carinho, desse amor, é um motivo de grande felicidade. Oremos então para agradecer esses momentos em que nós podemos refletir sobre o Evangelho do Cristo, né, sobre a sua boa nova aqui trazida pela codificação do nosso querido Kardec. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, bons espíritos, irmãos que nos aconselham por esses momentos, Senhor, de reflexão e de paz, e que nós podemos sintonizar com os nossos irmãos, procurando, Senhor, elevar a nossa vibração, né? E nesses momentos tentar tocar os irmãos que precisam cada vez mais dessa luz para apoiá-los no seu desenvolvimento. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja, graças a Deus.